Excepcionalmente aqui no Tribuna Livre, eu sou o Zé Carlos Piotto, na companhia de Léo Apolinário. Prazer estar do lado do Léo. E com a gente também a Roneida, né? Gontijo, que é psicopedagoga, psicóloga, e a Márcia Santos, advogada. Nós estamos falando sobre um problema que nós também estamos vivendo no dia a dia. Nós estamos contextualizando a superexposição de crianças em redes sociais, em sites, na internet, em canais de YouTube. Mas e a gente também? Como é que a gente está lidando com isso no dia a dia, sendo que nós precisamos trabalhar e, claro, objetivar a nossa informação? Porém, nós temos aí um parâmetro, né? Ah, mas é porque eu sou adulto, eu posso? Não. Você que está acompanhando a gente em casa, sinceramente, quantas vezes, quantas horas você passa por dia no celular? Se quiser mandar uma mensagem e não se identificar, tá tudo bem. 319-9412-2179. Nós queremos muito mais do que a sua resposta, a sua sinceridade. Seja sincero conosco. Nós, enquanto sociedade, comunicação, por exemplo, a gente lida com isso o tempo todo, mas nós estamos abrindo um parêntese para aquilo que se torna extremo, para aquilo que se torna exagerado, para aquilo que não é nem engraçado. Muitas vezes a gente coloca a criança forçadamente na frente de um celular para que ela faça uma foto. Não é nós que estamos fazendo a foto. Nós queremos que a criança se comporte como ela talvez nem gostaria. Não é isso, Roneida? Isso. É uma forçação de barra. O psicólogo, ele pode ajudar, por exemplo, na construção de um ambiente melhor para a família que já está dentro desse contexto, já está, posso usar a palavra vício? Claro. Viciados na internet. E você que está mandando a mensagem para a gente, lembre-se bem, o que a gente quer aqui no Tribuna é ajudar você a compreender o problema que nós também estamos inseridos nele. É isso? Essa questão do vício, né, não tem como a gente deixar de realmente ressaltar, porque os pais, então a gente vai pegar um exemplo aí, os pais, eles precisam de trabalhar e muitas vezes é a ferramenta a distração da criança. E a ferramenta de trabalho dos pais. Sim. Do contrário, esses filhos, eles também, os pais são espelhos. Então, eles não conseguem também ver o limite ali que eles precisam. Hoje, nós temos pesquisas aí falando que, em média, crianças e adolescentes ficam mais ou menos 5 horas por dia na frente das telas. É jogo, são as redes sociais. Então, assim, é muito tempo, enquanto ela poderia estar ali fazendo uma atividade física, poderia estar estudando, enfim, fazendo outras coisas. Uma leitura. E ela está ali, 5 horas na frente ali das telas. Isso também, para os pais que hoje não têm tanto tempo, isso para eles também tem um certo... É cômodo também. Porque o filho fica ali distraído, não tem que ficar... Enfim, o pai não tem que ficar dando tanta atenção, que às vezes não tem nem tempo para dar tanta atenção. E aí você perguntou, mas como se trabalha, como conversa isso, né, com os pais numa terapia? Como é que vai começar esse papo com um adulto que já está com a cabeça feita, não aceita talvez uma divergência? O adulto tem que ter uma certa maldade, vamos dizer assim. Exatamente. Né, então, por exemplo, na terapia, como eu acompanho muitas crianças e adolescentes, os pais fazem parte desse processo também. Então, a psicoorientação ali naquele momento é muito importante. E, gente, aí vão pensar assim, mas chega só com a questão das telas? Não. Cada criança chega, ou adolescente, com uma determinada demanda. Às vezes, um desempenho baixo na escola, às vezes uma dificuldade de socialização, uma depressão, enfim, várias situações ali. Que quando a gente vai entender, o tempo de exposição às telas está influenciando muito das questões que ele está trazendo ali como sintoma. E aí é que entra a importância da gente estar orientando esta família, de estar fazendo mudanças de hábitos. Então, nessa psicoorientação é dado passo a passo. Então, por exemplo, eu preciso de diminuir o tempo de tela do filho, mas não é também repentinamente. Às vezes os pais pensam que eu vou dar um castigo porque fez algo errado. Sim. E na realidade, tem que ser gradativamente, de forma com que ele vai ali
tirando a atenção do filho dele e colocando outras atividades, oferecendo, porque também não é só você está proibido de ver e não oferece mais nada de opção. Sim. Então, isso é importante que a família tenha essa consciência, porque o papel deles, dos pais ali como exemplo, como opção também, dar oportunidades para esses filhos diferentes, que não seja só ficar na frente das telas, isso também é importante. Chamar para sair, fazer um passeio ao ar livre, fazer uma noite de jogos em casa, por exemplo. A questão das refeições à mesa, ali, um momento de conversa, de partilha, de sem como o foi celular o dia, de preferência, sem o né? celular. Um momentinho de oração também, não é, Exato, doutora? tem A gente percebe hoje, as pessoas vão para a missa, né? Estou falando aqui porque nós estamos dentro de um contexto cristão e estamos vivendo o tempo do advento, que antecede aí o Natal. Toda missa que a gente vai, os celulares tocam o tempo todo, né? Então, imagina isso, que a gente leva uma criança para uma celebração eucarística, uma distração, para até ajudá-los também na parte cognitiva, né? Porque ajuda a estar em comunhão com outras pessoas. O celular está tocando o tempo todo. Exatamente. Aqui, ó, o nosso telespectador, o Jeff. Bom dia. Se nós adultos caímos em golpes na internet, imagina uma criança inocente. Melhor é não deixá-los mexendo o tempo todo. Não é? É supervisionar, né? Nós precisamos de entender o seguinte, de acordo com alguns estudos, nós já sabemos que antes dos 2 anos não é indicado para que uma criança tenha contato com as telas. Mas já tem muito bebê aí brilhando na internet. Só falta agora os meninos saírem da barriga da mãe com o celular na mão. Exato. Não tá faltando isso. Não, gente, bebezinho, assim, nem anda ainda, mas já está passando o dedinho já. Isso acontece muito. Mas a indicação, a orientação é que os pais não deixem crianças antes de 2 anos. De 3 anos a 5 anos, o indicado é que tenha até 1 hora de contato com as telas, porém com supervisão. De 6 a 10 anos, no máximo até 2 horas com supervisão. E a partir de 11 anos, pode ter um tempo maior, mas não é de 5 horas. É um tempo aí de 2 horas, no máximo 3 horas, e com orientação, aí entre as outras informações que devem ser passadas para os pais também, que é de conversar, né, de explicar e refletir sobre conteúdo, sobre temas importantes, e é isso. Ô, Márcia, o Jeff falou sobre aqui, ó, como o Piotr diz, nós adultos já caímos em golpe, imagina as crianças, né? E segundo o estudo, muitas crianças conversaram na internet com quem eles nunca viram na vida, nunca ouviram falar. A lei hoje, ela tem um respaldo daquela criança, para aquela criança que fica se expondo na internet, os pais que acabam expondo as crianças na internet, ela tem um respaldo não só na questão dos golpes, mas para aquele pai que está ali expondo o filho ou expondo o responsável, expondo a criança na internet? A lei tem, né, um respaldo, todas as leis, inclusive a nova lei, né, que é o que a gente está chamando de ECA digital, ela tem esse respaldo da responsabilização, né, das penalidades que são atribuídas às pessoas, não só aos pais, mas às pessoas, inclusive também os fornecedores de conteúdo, de tecnologia digital, que não tem esse controle, né? Não oferece esse controle por parte da supervisão parental, por parte das crianças mesmo. Só que o que acontece em relação aos pais? A lei, igual eu falei, né, ela fala que não exime, que a responsabilidade de todo mundo não exime a responsabilidade dos pais, e ela fala de uma questão que a Roneida foi falando e me chamou muita atenção. Sim. Ela fala sobre a questão dos pais serem exemplo, né? Porque a gente estava até conversando, a Roneida vai falar melhor do que eu, que a criança, até uma determinada idade, uma das formas dela aprender é através da observação. E aí é difícil uma criança achar que, por exemplo, o livro é uma coisa boa se ela vê o pai o tempo todo no celular e falando assim, odeio leitura. Quando você falar para ela assim, olha, você vai ter que ler, ela vai achar que é uma punição. Então ela vai fazer aquilo com muita raiva. Né? E aí a lei, ela traz um ponto assim, olha, toda a questão envolvida o ambiente digital com a criança
tem que ser observado por todos os responsáveis, inclusive os pais, a autonomia progressiva. Foi isso também que a doutora falou sobre criança, adolescente. E essa autonomia progressiva, ela difere daquela permissividade, né? Ai, pode fazer todas as coisas, deixa aí na babá digital para poder me dar um sossego. É diferente disso, né? É aquela questão de deixar eles fazerem a própria escolha, mas de acordo com a maturidade. Aí só que a gente se pega naquela questão. E o adolescente? E o adolescente? E o adolescente? Qual que é o limite? Porque a gente chega num ponto que o adolescente, ele sabe tudo, ele sabe até mais que a gente na internet, e ele fala, é bobeira sua. Só que o adolescente, ele também vai poder optar, né, que é essa autonomia progressiva, porque são pessoas em desenvolvimento, são pessoas que estão aprendendo, é um cérebro que está se desenvolvendo, né? Então, ele vai poder palpitar ali nas decisões dele até o limite da vulnerabilidade, né? É uma menina que às vezes ela fala assim, mãe, postei uma foto ali com partes do corpo sendo mostrado. Sim. É a mãe chegar e falar assim, o que está acontecendo, né? Porque você não vai conseguir sustentar isso nem fisicamente, nem emocionalmente, nem juridicamente, né? Então a gente fala da lei que ela traz 3 pilares, né, nessa questão da autonomia progressiva, que é a orientação, né, orientar o filho, porque também esse negócio de não vai, vou tomar seu celular, tá de castigo, não funciona. Não funciona. O né? não é uma palavra que é forte. Que não é legal, né? E assim, se a pessoa, qualquer pessoa que não tem uma orientação, que não vê sentido para aquilo, ela não vai acatar. Então, é orientar, que é um dos pilares, orientar o porquê que não é interessante ela tá expondo o corpo ali, ou qualquer outra pessoa. Acolher, né? Às vezes ela está expondo ali porque ela quer uma validação. Viu um menino lá na escola que ela gostou, mas ele falou assim, ai, gosto de menina magra e você tá gordinha, e ela quer mostrar ali o corpo para talvez ter uma validação das pessoas e falarem, não, você tá bonita. E vai focar só nesse assunto, E vai né? focar nisso. E o acolhimento da mãe também. Ela não julgar, da mãe não, dos pais. Eu sempre falo das mães, mas são os pais, os responsáveis legais. De fazer aquele acolhimento, de ouvir aquela criança, uma escuta qualificada, sem julgamento, né? E a proteção, que é com base na lei. E tem aquela questão, Piotr, que a Márcia falou, a Roneida também, não é tirar de uma vez. Porque no caso da criança e do adolescente, você tirar, ele vai fazer escondido. E o escondido é sempre melhor, né? Segundo eles, né? Sem dúvida, né? Com certeza. Então é sempre melhor. Mas, Roneida, no caso aqui das crianças, o que essa exposição ela pode causar, até deixei no outro bloco, ela pode causar no desenvolvimento emocional? Vamos segurar essa pergunta para o intervalo? Claro. A gente vai para o intervalo rapidinho. Você que acompanha pela TV Horizonte, canal 30.1, também pela Rádio América, nos 107,1, você no seu carro, no Uber, no táxi, acompanhando o Tribuna Livre com Léo Apolinário. A gente está aqui com a Roneida Gontijo, com a Márcia Santos. Você também pode bater esse papo com a gente. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 99412-2179. São 11 horas e 28 minutos. O Tribuna Livre é ao vivo. Nós queremos a sua participação. Você que tem criança, tem filhos em casa, gente, olha o risco que nós estamos correndo, permitindo que as crianças se exponham de qualquer jeito nas redes sociais. Volte no intervalo e participe conosco. É Tribuna Livre na TV Horizonte, Rádio América e América TV, canal 19.